bom dia, bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 30 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago. A fé sem obras, ela é morta. 6 horas e 1 minutinho, ainda de noite, o dia ainda não clareou. Ainda estamos na expectativa do novo dia que Deus tem preparado para cada um de nós. Eita, que vai ser um dia lindo, poderoso. Nós tivemos aqui no litoral ontem, aliás, no litoral não, né? Praticamente todo o sul e sudeste do país. Nós tivemos uma uma ventania que não é normal, né? A gente sabe esse tipo de manifestação da natureza simboliza mudança. E essa mudança, eu tenho muita experiência, tenho uma experiência de vento soprando assim que é poderoso demais. Mas ontem, voltando ao assunto, o vento soprou e soprou forte no sul e no sudeste do país. Aqui, infelizmente, nós tivemos algumas mortes no porto. O vento foi tão forte que chegou a derrubar containers do porto. Nós que temos o maior porto da América Latina aqui no sul, aqui em Santos, né? Tivemos também uma casa que era um patrimônio tombado, uma casa histórica, centenas e centenas de anos, uma casa que contava muita história do Brasil, que também foi completamente demolida. Foi realmente assim muito, muito forte. Hoje a previsão é que volte a ter ventos, então temos que tomar cuidado, né? Árvores foram arrancadas, temos que nos guardar. Deus nos livra, mas é bom a gente ficar esperto também e procurar lugares seguros. Quando estiver chovendo, nunca se abrigar embaixo de árvores, essas coisas assim, né? Pois é. Bom, hoje é o dia da Pedra Furada de Jericoacoara. Opa, essa deve ser linda, hein? Quem já foi para Jericoacoara, no Ceará? Eu conheço pessoas que foram que dizem que é lindíssimo, maravilhoso. Bom, a temperatura aqui no litoral hoje está 18 graus. Máxima hoje é de 21, então vai ficar um pouco frio aqui hoje, né? Amanhã, último dia do mês de julho, 22 graus, a máxima e a mínima de 17. Depois vai permanecer assim durante toda a semana. Esse tempinho de inverno que é tão gostoso. Eu prefiro muito mais o inverno do que o verão, né? Diferente do super-homem, que o sol dá a ele energia, no meu caso é o contrário. O sol tira completamente a minha energia. Mas amém, glória a Deus. Deixa eu dar bom dia aqui para os meus irmãos que já estão chegando pela manhã. A gente voltou com a oração pela manhã, porque vocês me enganaram, né? Disseram que iriam comigo para 6 horas da tarde, que não teria problema. Aí cheguei à tarde e não tinha ninguém, pouquíssimas pessoas. Aí ontem, a partir de ontem nós voltamos. Então vamos ter oração em 2 momentos agora, tá? Vamos ter oração às 6 horas da manhã e vamos ter oração às 6 horas da tarde também. Amém. Deixa eu dar bom dia aqui. Minha filha querida já está aqui, missionária Silvia, a Gari do litoral de São Paulo, a Gari da Atibaia, vamos dizer assim. E a Giselda, minha irmã querida, fiel, amada,
Foi a primeira a chegar. Em nome de Jesus, deixa eu ver aqui se a Yara colocou pedido de oração. Eu estava aqui louvando ao Senhor e eu acabei passando direto. Eu vi que ela entrou e saiu 2 vezes. Não, né, Gi? Não colocou pedido de oração não, né? Ah, pediu sim. Pediu oração para Lourdes, que trabalha com ela. O que a Lourdes tem, Yara? Ela tá doente ou ela tá triste? Conte-me, para que eu possa orar por ela. Jesus está voltando, tá voltando. Faltam alguns sinais ainda, mas ele tá voltando. A missionária Silvia tá aqui, minha filha preferida. Agostinho Lomba, meu irmão querido também. Como é que você tá, meu irmão? Tá bem? Vamos nos alegrar, Jesus está voltando, é isso mesmo. Quem tem ouvidos para ouvir, o que ouça, né? Em nome de Jesus. E agora? Peraí. Agora eu tô confuso aqui. Nath Natália, é a nossa Nath? Deixa eu ver. Se ela mudou o nome só para me enganar. É a nossa querida, linda irmã Nath. Por que mudou o nome, Nath? Só pra me enganar? Que grau de importância é esse que eu tenho na sua vida, né? É besta mesmo. Saudades de você. Você viu? Sua foto tá aqui, né, Nath? Cadê você aqui, ó? Aqui, ó. De amarelinho. Roubei uma foto sua pra gente colocar no mural. Você tá bem? A Nira, minha carioquinha predileta, também tá ali em cima. A 4ª foto da primeira coluna. Como é que você tá, meu amor? Tudo bem por aí? Rio de Janeiro. Foi a ventania ontem também por aí. Como foi? Conte-me tudo, não me esconda nada. Agostinho falou que tá tudo bem, graças a Deus, meu irmão. Graças a Deus. A Yara disse, irmão, fala pra ela acreditar mais, confiar e esperar em Deus. É difícil, né, Yara? É difícil. É uma prova que Deus coloca a gente, que às vezes parece que não tem fim. Mas aí é um tratamento individual dela com Deus, né? A gente... Aí na educação de pai e filho a gente não pode se meter, né? Mas vamos orar sim. Em nome de Jesus. Nath dando risada da minha cara aqui, ó. A Nira falou que tá tudo bem. A Nath falou que bom que voltou. Ventou bastante, né, Nira? Misericórdia aqui. Foi uma destruição. Não aqui, né? Aqui é tranquilo, porque aqui é muito aberto. Aqui eu vejo o vento passar. Como eu sempre digo para vocês, eu fico entre a Serra do Mar e a praia. Não tem barreiras aqui, né? Então o vento aqui passa zunindo. Parecendo aqueles filmes de terror, sabe? Faz qualquer ventinho. Imagina ontem, então, como que não estava. Mas amém. Patrícia Souza também está aqui. Por que não apareceu aqui do outro lado? Patrícia Souza, bom dia, irmã, seja bem-vinda. Nara Santos também, bom dia, seja bem-vinda. Joelma, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nós estamos na leitura do livro de Atos. Hoje, se eu não me engano, o capítulo 4, né? E à tarde a gente lê o capítulo 5. Vamos lá. Diz assim: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus.
estavam muito perturbados porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam a Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João. Como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número de homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a eles: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Além disso, como podiam ver que o homem que fora curado estava com eles, nada podiam dizer em contra. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório que não podemos negar. Contudo, para impedir que isso se espalhe ainda mais pelo meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenou-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a ele. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos tinham feito. Ouvindo isso, levantaram-se junto à voz em oração a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste por meio do Espírito Santo, pela boca do teu servo, pelo nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram que o teu poder, na tua vontade, previamente haviam decidido que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram,
uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era em comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíram conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Até aqui, esse é o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, por Paulo. Tô maluco, né? Deixa eu ver se entrou alguém com pedido de oração. E a gente ora. Eu tinha parado aqui no Bom Dia da Paty, né? Oi, Mari, querida. Como é que você tá, Mari? Como é que foi a ventania por aí? Tá tudo bem? Todos em segurança? A Mari pede oração pela Lawanda, pelo Enzo, pela Maria Cecília, pela Yara, pelo Carlos Henrique. Carlos Henrique tá aqui, ó. Segunda foto. Primeira foto onde encosta a minha cabeça. Nosso primeiro milagre, né? Praticamente um milagre de ressurreição. Deus seja louvado pela tua vida, Mari, mulher de Deus. Pede também pela vida do Jefferson e por todas as nossas famílias. Aí não ventou, não? Que proteção é essa? Por acaso não seria sudeste aí, não? Esqueceu a natureza que Minas também é sudeste? Não tá certo não, hein, Mari? Vou protestar. Vou no cartório do clima protestar contra vocês aí. Eu acho que Espírito Santo e a parte de cima ali de Minas foi menos afetado, né? Quanto mais para baixo aqui foi mais afetado. Amém. Vamos orar? Durante a oração você pode continuar colocando os teus nomes das pessoas que você deseja que a gente ore, colocar os teus pedidos de oração. No meio da oração eu vou encaixando os teus pedidos, ok? Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, madrugada, de quarta para quinta-feira, na expectativa, meu Deus, do nascimento de um novo dia. O nascimento de um novo dia é o renovar das nossas esperanças, é o renovar das tuas misericórdias. A sua palavra diz que a tristeza pode durar uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. Enquanto o sol nascer, meu Deus, enquanto houver dia e noite, haverá milagres de Deus. Nós nos alegramos por poder fazer, meu Deus, dos primeiros minutos de um novo dia, a sua presença. Entregar ao Senhor o nosso fôlego de vida, entregar as nossas primeiras palavras ao Senhor, consagrar o nosso dia a Ti. Nós sabemos que vamos errar hoje, erramos todos os dias, mas tentamos começar da melhor forma possível, entregando ao Senhor a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade, glorificando o seu nome pela sua paciência, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor não nos desampara. Paizinho, nós queremos pedir ao Senhor nesta manhã
nesta madrugada ainda, pelos nossos irmãos menos favorecidos, pelos nossos irmãos que todas as noites precisam buscar um lugar para dormir, alguns com familiares, esposas, crianças, mulheres gestantes. Nós sabemos que o preconceito é grande, o medo também, o medo da violência, o medo do assalto, o medo do roubo, faz com que haja uma distância das pessoas em relação aos mais necessitados. Mas eu peço, meu Deus, que o Senhor haja de forma soberana, haja como só o Senhor pode agir, usando a vida daqueles que têm condição para matar a fome, meu Deus, dos teus filhos hoje, para suprir a necessidade dos teus filhos hoje, para dar o leite, meu Deus, das crianças no dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai. Ainda são muitas pessoas que moram na rua. Existem ainda muitas pessoas sem lar. Que o Senhor seja, meu Deus, o sustento, que o Senhor seja a esperança, que o Senhor seja a comida, a bebida e o vestimento de cada um deles. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor também, meu Deus, por este dia que vai começar, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos livre do mal. Que o Senhor renove sobre nós as tuas misericórdias. Que nós tenhamos hoje a oportunidade de corrigir aquilo que talvez tenhamos feito errado ontem. Que nós tenhamos hoje a oportunidade de fazer o que é certo, de tomar escolhas certas. Que nós tenhamos hoje, meu Deus, a oportunidade do pedido de perdão. Que nós tenhamos hoje a oportunidade da reconciliação. Que nós possamos ver, meu Deus, a sua luz da justiça brilhando sobre cada um de nós, a sua proteção, o seu livramento. Nós precisamos muito do Senhor, Pai. Precisamos desesperadamente do Senhor. Nós somos muito confusos. Nós somos dúbios, decidimos errado, decidimos muito mais baseados no prazer da nossa carne, baseado no nosso lucro, do que naquilo que é a tua vontade. Daí vêm os nossos problemas, as lutas, as confusões, os problemas financeiros. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda na tomada de decisão. Nos ajuda para que nós possamos ter uma vida de paz que glorifique o seu nome, uma vida de prosperidade. No nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos também, porque o Senhor nos amou de tal forma que encobriu a multidão dos nossos pecados. O Senhor nos amou de tal forma que não poupou nem mesmo o seu Filho Jesus por amor a nós. Antes o entregou e juntamente com ele nos deu todas as coisas. Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de tudo o que nela há. Nós te agradecemos e declaramos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos que diante dele jamais existirá outro, que nós jamais nos prostraremos diante de outros deuses, senhores ou senhoras, que somente diante de Jesus Cristo nós entregaremos o nosso louvor e a nossa real adoração. Confessamos ao mundo, meu Deus, segundo a sua vontade, segundo o seu envio, de que o Senhor entregou a sua vida por amor a todas as pessoas. Não foi por um grupo, não foi por um país, não foi por uma religião. Foram por todas as pessoas que desejarem ter o Senhor como governador, ter o Senhor como Deus, ter o Senhor como governante. Nós desejamos e te pedimos, governa sobre nós, Pai. Que o teu sacrifício na cruz não tenha sido em vão. Que o teu sacrifício na cruz alcance, meu Deus, vidas e vidas. Nesse nosso ministério, meu Deus, missionário, que esta oração alcance vários e vários países. Que várias e várias pessoas possam, meu Deus, ficar sabendo
que existe um Deus maravilhoso que morreu a nossa morte, que pagou o preço pelos nossos pecados, que morreu, foi assassinado, ressuscitou no terceiro dia e hoje está sentado à destra do Pai, governando a vida de todos aqueles que assim desejarem. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós nos prostramos aos teus pés nesta manhã, Senhor, e clamamos a Ti que perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas. Paizinho, nós temos nos esforçado a perdoar aqueles que pecaram contra nós. Nem sempre é fácil, mas por amor ao Senhor nós nos esforçamos, declaramos perdão, tentamos, meu Deus, ser cristãos verdadeiramente. Só o cristão sabe perdoar. Perdão não é aquilo que se diz por aí. Eu perdoo, mas fecho a porta. O perdão do cristão é o perdão do esquecimento. O Senhor lança fora os nossos erros, lança no mar do esquecimento, para que todos os dias nós possamos ter uma nova oportunidade contigo. Quando Pedro questionou ao Senhor quantas vezes deveríamos perdoar o nosso irmão, o Senhor disse 70 vezes 7 por dia. Muitas pessoas hoje em dia recebem uma traição, recebem uma injustiça e religiosamente dizem: eu te perdoo, mas nunca mais restaura a amizade, nunca mais volta a ser a mesma coisa. Eu fico imaginando se fosse assim que o Senhor nos perdoasse. Se todas as vezes que pedimos perdão ao Senhor, o Senhor dissesse: eu perdoo, mas eu não tenho mais relacionamento contigo, o que seria de nós? O verdadeiro perdão é o perdão que esquece. Nós queremos, Senhor, ter esta capacidade de perdoar e esquecer. Por Ti, pelo Seu amor, porque sabemos que é isso que o Senhor faz todos os dias por nós. Pai, perdoa os pecados cometidos pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos. Perdoa os pecados cometidos pelos nossos familiares, pelos nossos parentes. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados cometidos pelos nossos inimigos. Tira, Paizinho, eu te peço, neste dia de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado, e nos habilita a vivermos neste novo dia a Sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, nosso escudo, nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos Teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das Tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, aonde chegar nesta manhã o som da minha voz, toca, cura,
restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Pai de amor, nosso irmão Douglas Caça Pietra pede que nós oremos pelo Rio Grande do Sul, que foi atingido pelo tornado, que nós pudemos acompanhar pela televisão, cenas fortes, Senhor. Cenas apavoradoras. Cuida, meu Deus, do povo. Ouve a oração do teu filho. Envia os teus anjos, Pai. Os anjos que são responsáveis pelo clima, os anjos que são responsáveis pela meteorologia. Envia os teus anjos, Pai, para proteger essas regiões que estão sendo muito castigadas. Verdadeiramente, aquela imagem daquele ciclone foi assustadora. Assustadora. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, misericórdia. Já teríamos sido destruídos. Abençoa, meu Deus, ouve a oração do Douglas. Abençoa ele e a região na qual ele mora. Em nome de Jesus, ele nos diz que existem muitas famílias desabrigadas, que a situação é triste. Obviamente, teu Espírito Santo já está ali, os teus anjos estão trabalhando, mas a nossa obrigação como igreja é orar, é interceder, pedir que o Senhor faça essa obra. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que essa unção vá através do seu Filho para um tempo de reconstrução, de restauração. Que hoje, Pai, o Senhor guarde essas famílias. A previsão é de que volte a chover, de que volte a ventar no dia de hoje. Que o Senhor coloque a sua mão de poder, guardando a vida, meu Deus, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Bendito é o Senhor. Paizinho, nós queremos interceder pelos nossos irmãos que estão agora, neste momento, numa situação de tristeza, de despedida, um momento pelo qual todos nós já passamos, momento que, se não passamos, passaremos. Ninguém vai poder fugir deste momento. Nós, como igreja, pregamos o dia inteiro. O assunto o dia inteiro é nascimento, vida, prosperidade, crescimento, cura, morte e ressurreição. Sabemos perfeitamente que existe um dia correto para que nós nasçamos e existe um dia exato para que voltemos ao braço do Pai. Nunca estaremos preparados, embora saibamos disso. Embora saibamos que todos nós passaremos por isso, que um dia chegará a nossa hora. Mas sempre parece que somos pegos de surpresa. Sempre perguntamos: por que, Senhor? Porque todo mundo passará. E nós precisamos estar preparados para isso. Esta é a vida. Passamos pela terra por um motivo, por um propósito de Deus. Mas este não é o nosso lugar. E muitos irmãos estão hoje chorando, dando um até breve. Há familiares, pais, avós, amigos que partiram para o braço do Pai, mas que em breve estaremos todos juntos, celebrando a vitória do Senhor na nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, eu clamo pelo Deus chamado Jeová Rafa, o Deus da cura, o médico dos médicos. Quando nós chamamos, clamamos, dizemos Jeová Rafa, os céus se abrem, uma unção de cura é derramada sobre a terra. E quando esta unção encontra pessoas de fé,
imediatamente a sua cura se estabelece. O Senhor sempre disse a todos os curados: vai em paz, a sua fé te curou. A fé é a batalha que travamos diariamente com o cenário que criamos na nossa cabeça, com o mundo que criamos na nossa cabeça, com as verdades que criamos na nossa cabeça. Tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que tocamos, vai construindo durante toda a nossa vida um mundo, uma certeza na nossa cabeça que só existe para nós. Cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é um mundo. Cada pessoa enxerga de uma forma diferente. Pai de misericórdia, a maior luta do homem está dentro de si mesmo. A fé precisa vencer a carne. A fé precisa lutar contra a evidência. O Senhor Jesus disse que não são os nossos pensamentos, ou seja, não é o mundo que você criou que vale. Não é o que você está vendo, não é o que você acha. Talvez você ache que já morreu, Jesus ressuscita. Talvez você ache que esteja enfermo, Jesus cura. Talvez você ache que tenha acabado, Jesus faz continuar. Talvez você diga, mas já foi embora, Jesus traz de volta. Talvez você diga, já faz muito tempo. Marta e Maria disseram isso, já faziam 4 dias que Lázaro havia morrido, já cheirava mal. Mas quando o Senhor chegou, tudo foi resolvido. Nós precisamos lutar contra a nossa mente que quer nos fazer desistir, que quer nos fazer acreditar que o nosso mundo é o real, que tudo o que aprendemos é o real. A verdade é que este mundo que criamos nos afasta de Ti, nos aproxima da enfermidade, nos aproxima da dor, do nervosismo. Então nós te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós, nos ajuda, nos dá força, nos dá fé. Fé para combater aquilo que é evidente. Fé para combater aquilo que está nas minhas mãos. Fé para crer contra aquilo que o médico disse. Fé para saber, meu Deus, que na nossa vida existe um Criador e que nada vai acontecer sem que seja a vontade dele. Nada. Por mais que na sua cabeça exista uma evidência, existe na palavra de Deus um poder capaz de mudar todas as coisas. Você não é um Zé Ninguém, você não é um abandonado, você não é um jogado, você tem dono, a sua vida tem dono. Deus tem guardado e tem zelado pela tua vida, você sabe. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado até aqui, certamente não teríamos chegado até aqui. Cada um de nós tem uma história para contar com Deus. Cada um de nós tem um testemunho forte para dizer: se Deus não tivesse agido, talvez eu não estivesse aqui agora. E assim será, até o último dia da sua vida. Enquanto não chegar a sua hora de retornar aos braços do Pai, você viverá vitórias. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Em todas elas o Senhor já venceu o mundo. Recebe a cura do Senhor sobre o seu corpo. Pai, eu te apresento os nossos corpos em oração e eu te peço, Paizinho, vê se há em nós uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria. Vê se há em nós uma raiz cancerígena, um tumor. Tira dos nossos corpos a dor, a inflamação, a infecção, Pai. Glorifica o templo do Teu Espírito Santo que somos nós. Em nome de Jesus. Clamamos também ao Deus Jeová Jireh, Deus provedor de todas as coisas, o dono de todo o ouro e de toda a prata, o Deus que nos ensina diariamente a prosperidade,
que nos pede para depender dele em todo momento, que nos pede para abandonar a crença e o amor que temos ao dinheiro, aos bens. O Senhor quer nos dar todas as coisas, mas Ele quer te dar todas as coisas. O Senhor não quer que você tenha como a própria palavra de Deus diz, é impossível servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Ou você vai passar a sua vida correndo atrás do dinheiro, ou você vai viver. O problema é pessoas que vivem na esperança de que amanhã vai ser melhor. E talvez não exista o amanhã. Este é o grande problema. O melhor de Deus para a tua vida é hoje. Hoje é o dia de dizer o eu te amo, hoje é o dia de abraçar, hoje é o dia de rever, hoje é o dia de pedir perdão, hoje é o dia de viver o milagre, hoje é o dia da cura. Hoje é hoje. O amanhã pertence ao Senhor. Não nos foi dado o direito de conhecer o futuro. Não nos foi dado por Deus o direito de fuxicar o futuro. O que o Senhor quer é que nós vivamos hoje pela fé. Jesus Cristo disse, não andeis ansiosos por aquilo que deveis de comer, beber ou vestir, porque temos um bom Pai no céu que conhece cada uma das nossas necessidades e há de supri-la em Cristo Jesus. Talvez Deus não te dê, meu irmão, nem hoje nem nunca, aquilo que você quer, mas Deus te dará diariamente tudo o que você precisa. Você será próspero, abençoado e aprenderá a ser feliz com aquilo que tem. Você é muito abençoado de Deus. O problema tem sido a sua mente. Sempre a mente. A mente do homem é a maior luta. Vença a sua mente e você vai conseguir enxergar o quanto você é feliz. Jesus Cristo disse que o homem que não é feliz com aquilo que tem, jamais será feliz com coisa alguma, porque nunca estará satisfeito com nada, ele sempre quererá mais. Ele sempre vai olhar para o lado vazio do copo. Ele sempre vai olhar para pessoas que têm mais do que ele e vai se sentir injustiçado. Ele vai ver um ímpio prosperar e vai ficar bravo, triste. Dizer a Deus até, Senhor, por que o ímpio tem mais do que eu? Mais o quê? O ímpio tem mais o quê do que você? Bens? Riquezas? Não. Você é você é herdeiro. Do reino de Deus, você é herdeiro de todo o ouro e toda a prata. Talvez você não esteja preparado para usar. Talvez você não saiba dividir ainda. Talvez você ainda gaste mais do que você ganha. Talvez você ainda não tenha recebido de Deus o dom da administração porque não pediu. Deus quer te dar mais, pode ter certeza disso. Deus quer te dar muito mais. Mas para te dar mais, Deus precisa te ensinar. Quando você recebe uma carta de cobrança de R$100, você se desespera. Você abre jejum, você pede oração, o seu coração dispara. Imagina quando essa carta for de 20 mil, 30 mil. Você vai se matar, meu irmão. Deixa Deus te tratar. Aprenda a trabalhar com o dinheiro, não gaste mais do que você ganha. Saiba que vai ter o tempo certo de você ter o melhor celular, de você ter o melhor carro, de você ter a melhor moto, de você ter a melhor casa. E quando eu digo a melhor, não significa a melhor de todos, a melhor para você. Há um tempo em que a gente planta, há um tempo em que a gente aprende. E quando somos aprovados, Deus então nos dá. Mantenha-se calmo. Mantenha-se em fé.
Você não vai morrer antes de viver a promessa de Deus. Mas pare de viver segundo o mundo, desejando aquilo que o mundo tem, imitando o mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento em que o dia, a claridade do dia vai dissipando a escuridão da noite, eu quero abençoar a vida profissional e financeira da tua igreja. Pedir que o Senhor abençoe os nossos professores, os nossos irmãos que trabalham na saúde, na segurança. Que o Senhor abençoe, meu Deus, os nossos vendedores, profissionais liberais, autônomos, comerciantes. Que o Senhor abençoe os nossos empresários, os nossos irmãos que trabalham no comércio informal, os nossos irmãos que trabalham no campo. Que o Senhor olhe, meu Deus, pelos teus filhos que estão desempregados, precisando de uma fonte de renda. Põe caminho, meu Deus, de oportunidade para os teus filhos. Abre portas aonde, meu Deus, nem porta existe. Traz à existência aquilo que não existe, Pai. Prospera a tua igreja. Nós não clamamos por riqueza, nós clamamos por dignidade. Que nós possamos ter uma vida, meu Deus, como o apóstolo Paulo diz, de não devermos nada para ninguém a não ser o nosso amor. Santo é o Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Clamamos nessa manhã pelo Deus chamado Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. Bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos: Jesus Cristo é o Senhor e Salvador do nosso lar. Jesus Cristo é o dono da nossa casa. Jesus Cristo é o que dá a palavra final dentro da nossa família. Mal algum prevalecerá na sua casa, mal algum prevalecerá no coração dos teus familiares, porque existe uma força maior, porque existe um Deus invicto guerreando por você, porque existe um Deus que cuida da tua família, porque existe um Deus que cuida da tua casa. Quando a luz de Cristo entra na sua casa, todas as trevas são dissipadas. Nada que não pertence a Deus pode permanecer. Então, que no raiar deste dia, saia de dentro da sua casa tudo aquilo que não é de Deus. Que cesse agora a gritaria, a confusão, a falta de entendimento, a violência, o vício, a competitividade entre marido e esposa. Que saia agora, meu Deus, essa gritaria, esse ciúme, meu Deus, descontrolado, esse sentimento de posse. Devolve o coração do marido à esposa, devolve o coração da esposa ao marido. Devolve, meu Deus, a reverência dos filhos para com os pais. Em nome de Jesus eu te peço, restaura as famílias. Tira toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, Pai. Em nome de Jesus, faz a sua obra. Faz a sua obra dentro das casas, libera perdão. Restitui, Pai, restitui a família. Restitui a amizade entre os irmãos, restitui a amizade entre pai e filho. Deus amado, Pai querido, recebe as nossas casas na tua mão. Governa, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, nesta quinta-feira, dia 30 de julho de 2026, ano apostólico de Tiago. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde o meu filhinho Rodolfo. Leva em paz e segurança para a escolinha. Abençoa todos aqueles que estiverem ao seu redor. Abençoa sua mãe, seus tutores, professores, os coleguinhas da escola. Livra o meu filho da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância, do preconceito. Abençoa o desenvolvimento neurológico do meu filho. Coloca as palavrinhas na boca do meu filho, ensina o meu filhinho a falar, Pai. Em nome de Jesus eu peço
Peço pelo meu filho, peço pelo Tutu, peço pelo Heitor. Em nome de Jesus, as nossas crianças autistas, Pai. Faz a tua obra. Cuida deles, meu Deus. Desse tempo de distância que eu estou tendo do meu filho. Desse tempo em que nós estamos, meu Deus, sem nos ver. Que o Senhor faça como fez na vida de Ismael. Que o Senhor cuide do meu filho, Pai, fazendo por ele aquilo que eu não posso fazer. Eu creio em Ti e creio no Seu tempo. Eu sei que o Seu tempo é perfeito. Eu sei que existem situações pelas quais nós precisamos passar. Que passemos então, para a glória do Teu nome. Mas cuida do meu filho, Pai. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filhinha Bruna. Nesse tempo de férias, Pai, que ela está vivendo. Que o Senhor dê descanso, felicidade, diversão, alegria, saúde. Que o Senhor honre a minha filha, Pai, por tudo aquilo que ela tem feito. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao meu pai. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha irmã Yara Giselda, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe a dona Lourdes, que trabalha com a sua filha, Pai. Que o Senhor enche o coração dela de fé, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a missionária Silvia, a sua casa e toda a sua família. A Nath, Pai, a sua casa, a sua família, as crianças às quais ela cuida. A minha irmã Yara Giselda, Patrícia Souza, Joelma, Maria Belmira, Célia Maria, a Verônica, a Judite, a Maria de Lourdes, em nome de Jesus. Meu irmão Agostinho Lomba, que a tua bênção esteja sobre a vida do seu filho, a sua casa e toda a sua família. No nome de Jesus Cristo, abençoa Mari, Pai, a sua casa, a sua família, seus amados, seus familiares. Abençoa o Douglas Caçapietra, a região em que ele mora. Cuida do teu filho, da sua família, da sua casa, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a minha irmã Adriana Mira, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus, Pai, peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde ao Rayan e o Ravi. Toma nas tuas mãos, faz a tua obra, Deus poderoso. Não há impossíveis para ti. Nos dá esse testemunho, Pai. Nos dá mais esse testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Pai de amor, a sua palavra diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à sua palavra, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre esta igreja, sobre este ministério, sobre esses meus irmãos que aqui estão. Declaro e profetizo uma quinta-feira de paz, a despeito de tudo. Paz. Uma paz que excede todo o entendimento. Que nada nem ninguém consiga tirar a sua paz neste dia. Que o Senhor te livre das más notícias, que o Senhor te livre das pessoas falsas, que o Senhor te livre dos agentes do inferno, enviados neste dia para tirar a sua paz, para abalar o teu emocional, para tirar a tua motivação, abalar até mesmo a sua fé. Eu declaro que eles não terão acesso à tua vida, porque hoje a sua vida será marcada pela paz do Senhor. Boas notícias, cura, reconciliação, restauração,
bons negócios, boas vendas. Em nome de Jesus Cristo, contratos assinados. Declaro e profetizo o fim da sua dor, o alívio. Recebe esta palavra na sua vida. Recebe o agir do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família. Profetiza, filho do homem. Profetiza sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. Toda perseguição contra a sua vida, toda injustiça. Você que tem dito que você tem a impressão de que Deus não viu a injustiça que você sofreu, que Deus não viu o golpe que você sofreu. Você tem orado e na verdade você não tem nem orado, você tem só pensado. Por que Deus deixou? Por que Deus não retribuiu? Por que Deus não me vingou? Por que Deus permitiu a injustiça? Por que Deus permitiu o roubo? Por que Deus permitiu a minha vergonha? Se Deus permitiu, irmão, há um propósito. Uma coisa eu te garanto, Deus não está parado. Estar em silêncio é muito diferente de estar parado. Talvez você não esteja vendo Deus fazer absolutamente nada com aqueles que fizeram mal a você. Mas Deus está tratando muito profundamente a todos aqueles que te injustiçaram. Pessoas que você acreditou, que você fez planos de vida e que simplesmente abandonaram o barco e te deixaram sozinho no oceano. Até hoje você paga preço por isso. Talvez até hoje a tua vida não tenha voltado ao normal e você diz: Deus não está fazendo nada, Deus não fez nada, Deus não me protegeu. Eu volto a te dizer, o silêncio de Deus não significa que Deus não esteja agindo. A resposta de Deus virá sobre a sua vida. Você vai ser restaurado, você vai ser restituído. Quanto às pessoas que fizeram mal a você, deixe que Deus cuide de cada uma delas. Já está cuidando. Você é que não sabe. E é até bom que não saiba. Fique em paz. Vai haver restituição, vai haver restauração. Vai haver justiça na sua vida. Aquilo que foi prometido e que não foi cumprido, Deus sabe. Deus sabe, não se deixe abalar. Não se deixe abalar pelo abandono. Não se deixe abalar porque você talvez esteja achando que Deus está em silêncio. Deus está em silêncio porque Deus trabalha em silêncio. Mas Deus não está parado. Recebe essa palavra na tua vida. Em nome de Jesus Cristo eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Que nenhum mal chegará à sua tenda. Que nenhum mal chegará até os teus filhos, até as pessoas as quais você ama. Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito, para guardar tudo aquilo que te é precioso. E por amor a você, Deus faz justiça. Por amor a você, Deus guarda, Deus protege. Por amor a você, Deus dá ordem aos céus para que o sol e a lua parem, para que você tenha vitória. Creia. Não deixe de acreditar um só minuto. Pai, eu declaro e profetizo sobre o meu processo de divórcio. Pai, eu chamo os meus irmãos para concordarem comigo nesta oração. Meu Deus, libera aquilo que está prendendo. Põe a tua mão, Paizinho, o Senhor é o meu juiz. Põe a mão sobre esses papéis, põe a mão sobre este processo, Pai.
são anos, meu Deus, aguardando a resolução dessa situação. Pai, faz a sua obra, eu te peço. Que haja liberação, que esse processo comece a andar, libera a minha vida, Pai. Enquanto esse processo não sai, a minha vida está paralisada, Senhor. Eu preciso, Pai. Eu preciso que o Senhor coloque a mão neste processo. Eu preciso que o Senhor coloque esse processo em andamento, que o Senhor faça justiça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quebra toda algema, quebra toda amarra, todo o impedimento que tem feito esse processo ser paralisado. Faz funcionar, meu Deus. Faz fluir. Abençoa a doutora Gabriela, dá a ela estratégias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, me liberta desta situação. Em nome de Jesus, eu abençoo o nosso mural de fotos, profetizando sobre a vida de cada um que aqui está. Vida abundante, prosperidade, saúde, livramento, conversão, encontro com Cristo. Declaro e profetizo toda sorte de bênçãos sobre este mural de fotos, sobre as nossas crianças, sobre os nossos irmãos, cobertos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, eu declaro e profetizo que você no final deste dia terá muitos motivos para glorificar o nome do teu Deus. Eu declaro e profetizo que no final deste dia você dirá: bendito é o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Creia nisso. Diga: eu recebo. Diga: eu creio. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis, diz a palavra de Deus. Aleluia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, é o poder e é a glória para todos sempre. Nós oramos o nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Eita, que bênção, né? Que delícia. Não tem coisa melhor do que começar o dia, ver o dia amanhecer na presença de Deus. É a primícia, é a consagração da primícia. Deus é por nós. Bom dia, Márcia Silva, querida. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Marinilda Ferreira, Deus abençoe, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Amo vocês. Olha, se durante esse dia você em algum momento se lembrar de mim, diga para o Senhor: Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado pela minha vida todo dia. É tudo que eu preciso de você. Amém? Se você quiser ir um pouquinho além, ore e diga: Senhor, põe a mão nesses documentos, o divórcio. Faz, meu Deus, sair em nome de Jesus. Libera a vida do teu servo. Aí eu vou ser muito devedor a você. Em nome de Jesus. É a minha luta, né? Vamos que vamos. A sua vitória é a minha vitória. A sua conquista é a minha conquista. Sua felicidade é a minha felicidade, a sua prosperidade é a minha prosperidade. Em nome de Jesus. Que não te falte hoje nem o grande nem o pequeno. Que em todas as coisas Deus te supra. Amém? Hoje à noite, às 6 horas da tarde, tarde ou noite,
Agora é noite, né, no inverno. No verão é dia. Então, 6 da tarde estou de volta para a nossa oração da tarde. Se você puder, esteja comigo. Caso contrário, Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã pela manhã. Fiquem todos com Deus, eu amo vocês em Jesus. Um beijo, fui. Tchau.